Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. A empresa Blake Motors, uma das empresas de tecnologia automotiva mais prestigiadas dos Estados Unidos, era conhecida por desafiar os limites da inovação. Seus carros de luxo, sempre na vanguarda da tecnologia, fascinavam o mundo. Mas por trás dos holofotes e vitrines brilhantes, havia uma pressão avassaladora sobre os engenheiros e mecânicos. Todo projeto tinha que ser perfeito, ou seria descartado. Emily Carter, de 24 anos, era uma dessas mecânicas talentosas, mas ainda desconhecidas. Filha de uma pequena oficina familiar em Chicago, ela cresceu cercada de motores e óleo de motor, aprendendo a consertar qualquer coisa que se movesse. Mas ali, na oficina de última geração da Blake Motors, ela se sentia pequena, quase invisível entre os graduados das principais escolas de engenharia e especialistas internacionais. Naquela manhã, uma tensão incomum pairava no ar. O próprio CEO Jonathan Blake, um homem conhecido por sua arrogância e exigências, convocou toda a equipe. Em frente à locomotiva exposta na plataforma central, ele falou em tom gélido: "Este motor, ninguém conseguiu fazê-lo funcionar. Ele representa o futuro da nossa tecnologia e supostamente é impossível de consertar. Se você falhar, perde o emprego e eu nunca brinco." Todos os engenheiros trocaram olhares nervosos. Vários sussurraram que aquele motor era um quebra-cabeça projetado para testar os limites da mecânica. Nenhum deles ousou encarar o desafio. Então, inesperadamente, Jonathan Blake se virou para Emily, que observava em silêncio. "Carter, você, se tiver sucesso, ganhará minha confiança e um cargo permanente aqui. Se falhar, bem, será seu último dia." Um silêncio pesado seguiu suas palavras. Emily sentiu o coração disparar. Cada fibra do seu corpo sabia que aquele momento poderia mudar sua vida para sempre. No entanto, ela não demonstrou medo. Ela caminhou até o motor, colocando as mãos no metal frio e intrincado. Examinou-o de todos os ângulos, notando detalhes que ninguém mais havia notado. Para ela, aquele motor não era impossível. Era apenas incompreendido. Na oficina, os sussurros continuaram. "Ela é muito jovem, ela não tem experiência aqui." Emily sorriu interiormente. Ela sabia de algo que eles não sabiam. Às vezes, resolver o impossível não exige um diploma de prestígio, mas sim uma mente clara e uma mão hábil. A contagem regressiva silenciosa havia começado. E ninguém, nem mesmo Jonathan Blake, sabia o que aconteceria em seguida. Emily Carter se aproximou do motor na plataforma. Ele brilhava sob as luzes da oficina, cada peça metálica refletindo um brilho quase intimidador. Todos os mecânicos e engenheiros da Blake Motors o observavam, alguns com ceticismo, outros com um divertimento mal disfarçado. Ela colocou as mãos sobre ele, sentindo a frieza do metal. Para muitos, aquele motor parecia incompreensível, mas para Emily, ele falava uma língua que ela conhecia desde a infância, a da mecânica. Cada pistão, cada correia, cada cabo era como uma nota em uma sinfonia silenciosa, e ela sabia que se olhasse com atenção, conseguiria ouvir a melodia oculta. Os engenheiros já haviam tentado todos os métodos avançados: calibrações eletrônicas, testes de alta precisão, software de diagnóstico de última geração. Nada funcionou. Emily, no entanto, simplesmente pegou seu caderno e sua velha chave de fenda pessoal, que sempre carregava consigo. "Às vezes, a solução mais simples é aquela que ninguém vê", ela sussurrou para si mesma. Ela começou examinando as conexões básicas, verificando cada junta, cada cabo, cada parafuso. Seus dedos eram precisos, quase dançantes, detectando anomalias invisíveis aos outros. Ela notou um detalhe que todos os especialistas haviam ignorado: um pequeno componente ligeiramente deslocado, tão discreto que muitos teriam pensado que era normal. Emily franziu a testa ligeiramente. Era aí que o problema começava: uma peça minúscula, mas crucial, que estava impedindo o motor de funcionar corretamente. Enquanto isso, os murmúrios na oficina se transformaram em sussurros zombeteiros. "Ela não entende nada sobre esse motor. Até um estudante poderia fazer melhor." Emily não respondeu. Ela sabia que o verdadeiro trabalho não se faz com palavras, mas com mãos e uma mente clara. Pacientemente, ela removeu cuidadosamente o componente, limpou e reposicionou-o com precisão cirúrgica. Em seguida, verificou as conexões elétricas, ajustou alguns parafusos e garantiu que tudo estivesse perfeitamente alinhado. Naquele exato momento, o motor emitiu um zumbido baixo. Os olhos de todos os engenheiros se arregalaram. Um choque elétrico percorreu o ar. Emily já havia feito o que ninguém mais ousara tentar.
Jonathan Blake, observando através do vidro de seu escritório, franziu a testa. Não disse nada, mas seus olhos revelavam uma surpresa que ele lutava para esconder. Emily, sem se virar, sussurrou. O motor, ele quer funcionar. Você só precisa ouvi-lo. Naquele momento de silêncio, todos entenderam que o jogo havia mudado. A jovem mecânica subestimada e discreta acabará de provar que possuía um dom que nem diploma nem experiência poderiam substituir. A oficina estava imersa em um silêncio pesado. Os olhares de todos os engenheiros e mecânicos seguiam Emily com uma intensidade renovada, misturada à dúvida e à curiosidade. Para eles, era inconcebível que um simples e jovem mecânico, sem experiência em motores tão complexos, pudesse ter sucesso onde especialistas internacionais haviam fracassado. Ela não usou software sofisticado, nem seguiu o protocolo oficial, murmurou um dos engenheiros incrédulo. Outro balançou a cabeça. Isso não pode durar. Este motor é muito complexo para alguém como ela. Emily, no entanto, manteve o foco. Ignorou o ceticismo e os sussurros. Para ela, aquele motor não era um monstro intransponível, mas um quebra-cabeça. Continuou a inspeção pacientemente, tocando cada componente, testando cada movimento, anotando mentalmente as reações do motor a cada ajuste. Ela notou outro detalhe que ninguém havia notado: um pequeno pistão roçando levemente em uma vedação, criando uma resistência sutil, mas suficiente para impedir que o motor ligasse corretamente. Os engenheiros, no entanto, ignoraram esse pistão, ocupados demais aplicando técnicas modernas e complexas. Enquanto ela trabalhava, os sussurros se tornavam mais insistentes, tingidos com um toque de zombaria. Você viu isso? Ela está girando um parafuso como se fosse um brinquedo. Ela realmente acredita que vai ter sucesso. Emily sorriu levemente para si mesma. Ela sabia que a chave não era força ou dispositivos, mas compreensão e observação. Calmamente, ela ajustou o êmbolo, alinhou-o perfeitamente e verificou as conexões elétricas. Então, com um gesto preciso, ela ligou o motor. Um leve zumbido pôde ser ouvido, aumentando gradualmente para um ronronar constante e poderoso. Os engenheiros recuaram, espantados. Alguns se beliscaram para ter certeza de que não estavam sonhando. O motor, considerado impossível, finalmente estava funcionando. Jonathan Blake, observando a cena de seu escritório com fachada de vidro, sentiu um arrepio de descrença. Levantou-se lentamente, incapaz de desviar o olhar do jovem mecânico. Emily virou a cabeça para ele e disse, com uma voz calma, mas segura: às vezes, você só precisa ouvir o motor em vez de seguir cegamente a teoria. Um silêncio respeitoso tomou conta da oficina. Os murmúrios de zombaria haviam cessado. Todos compreenderam que o que acabavam de testemunhar não era um simples reparo, mas uma demonstração de genialidade silenciosa e rara intuição. Pela primeira vez, alguns colegas duvidaram de suas próprias habilidades diante daquela jovem que acabará de alcançar o impossível. E o CEO não sabia mais se ficava furioso ou impressionado. O motor continuou a vibrar suavemente sob as mãos de Emily. Todos os engenheiros estavam paralisados, observando cada movimento com uma mistura de medo e admiração. Ninguém jamais vira alguém trabalhar com tanta precisão e serenidade diante de algo considerado impossível. Emily se agachou, examinando cada peça como se pudesse ler a alma do motor. Então, de repente, parou. Seus olhos brilharam com uma compreensão repentina. Havia um componente que nenhum dos especialistas ousara tocar, um pequeno e quase insignificante regulador interno, mas cujo posicionamento influenciava todo o funcionamento do motor. Ali, ela murmurou para si mesma. Sem hesitar, ela pegou sua ferramenta favorita, uma chave de fenda velha e gasta que se encaixava perfeitamente em suas mãos, e procedeu com meticulosa precisão. Um pequeno ajuste, quase invisível, e ela reposicionou o regulador. As vibrações do motor mudaram imediatamente, como se ele tivesse respirado fundo. Os engenheiros prenderam a respiração. Ninguém ousou intervir. Um deles finalmente sussurrou. É impossível. Emily olhou para cima e respondeu calmamente. Tudo é possível se você souber olhar onde os outros não olham. Naquele momento, o motor começou a funcionar com uma regularidade e potência inesperadas. Um leve zumbido transformou-se num som harmonioso e estável, perfeitamente equilibrado. Os instrumentos de medição exibiram números que ninguém jamais imaginara serem possíveis. Jonathan Blake, atrás da janela, recuou um pouco, incapaz de esconder seu espanto. Sua voz, normalmente autoritária e gélida, estava embargada pela descrença. Mas como? Emily sorriu suavemente sem arrogância. Ela sabia que tinha acabado de dar um passo crucial. Não só consertar o motor,
como também provara que a intuição e a observação podem superar a tecnologia mais avançada. Um silêncio completo se instalou na oficina. Até os murmúrios céticos haviam se acalmado. Todos os olhares estavam fixos nela, e um sentimento de respeito crescia entre os colegas que poucas horas antes duvidavam de suas habilidades. Emily sentou-se lentamente, colocou sua chave de fenda na mesa e disse: "O motor está pronto." Tudo o que faltava era um pequeno gesto de compreensão. Naquele preciso momento, todos entenderam que não se tratava apenas de um reparo, era uma demonstração de gênio prático, intuição e coragem diante do que muitos consideravam impossível. Jonathan Blake permaneceu paralisado atrás do vidro de seu escritório, incapaz de tirar os olhos do motor, que agora funcionava perfeitamente. Seu rosto, normalmente impassível e confiante, exibia uma expressão rara, puro espanto. Ele passou a mão na testa incrédulo. Nunca em toda a sua carreira vira um mecânico consertar aquele motor com tanta precisão e simplicidade. Seus engenheiros mais experientes haviam falhado, e ainda assim aquela jovem, Emily Carter, conseguirá isso com uma chave de fenda velha e uma intuição implacável. Ele entrou na oficina e observou-a mais atentamente. Os funcionários que inicialmente estavam céticos prenderam a respiração. Até os engenheiros mais arrogantes pareciam incapazes de falar. Emily, parada ao lado do motor, contemplava sua criação com calma e confiança. Como Jonathan começou, com a voz baixa e controlada: "Como você fez isso?" Emily olhou para cima, sem nenhum sinal de arrogância. "Senhor Blake, este motor não funcionou porque esquecemos o essencial. Às vezes, olhamos longe demais e a solução está bem na nossa frente. Precisávamos apenas ouvir o motor, não complicá-lo ainda mais." Um silêncio impressionante tomou conta da oficina. Todos perceberam que o que tinham diante dos olhos não era apenas uma conquista técnica, mas um exemplo de previsão e intuição. Jonathan caminhou lentamente em sua direção. Seus olhos, normalmente severos, agora estavam cheios de admiração e descrença. "Emily, eu nunca vi nada parecido. Você fez o que ninguém aqui conseguiu fazer." Os engenheiros começaram a murmurar entre si, alguns corando de vergonha pela própria inadequação. Emily, no entanto, permaneceu humilde. Ela sabia que aquele momento era mais do que uma vitória pessoal, era a prova de que a intuição e a paciência podiam superar qualquer tecnologia ou protocolo complexo. Jonathan Blake respirou fundo e anunciou com uma voz que ecoou por todo o workshop: "Emily Carter, você conquistou minha confiança. A partir de hoje, você liderará nosso departamento de pesquisa e desenvolvimento." O choque foi total. Os colegas de Emily, antes céticos e zombeteiros, explodiram em aplausos. Alguns ainda tentavam entender como uma única pessoa havia realizado aquele milagre. Emily, sorrindo mas humilde, respondeu simplesmente: "Obrigado, Sr. Blake. Farei o meu melhor para garantir que a confiança nunca seja traída." Naquele dia, ela não só se tornou a heroína do workshop, ela mudou a percepção de todos sobre o que resolver o impossível realmente significa. Após o choque inicial, a oficina fervilhava de entusiasmo. Os engenheiros que antes duvidavam de Emily se perguntavam como um simples mecânico havia conseguido o que eles, com todo o seu conhecimento e qualificação, haviam fracassado. Mas Emily não se deixou levar pela glória. Para ela, o trabalho vinha em primeiro lugar. Ela retornou à locomotiva, desta vez para explicar seu método aos colegas. "Olha", disse ela calmamente, "este motor não era impossível. Você só precisava entender a linguagem dele e não se deixar levar pela sua complexidade. Cada parte tem uma função específica e se você ouvir com atenção, ele lhe dirá o que espera." Ela apontou para o regulador que havia reposicionado e para o pequeno pistão que estava causando toda a dificuldade. Os engenheiros ouviam, fascinados, e vários tomavam notas freneticamente. Um dos engenheiros, Michael Stevens, tentou esconder seu espanto. "Mas, passamos dias testando com todas as nossas ferramentas modernas. Como você sabia que esse simples ajuste seria suficiente?" Emily sorriu suavemente. "A tecnologia é uma ferramenta, não uma solução. Às vezes observação e paciência são melhores do que qualquer software sofisticado. Este motor só queria ser compreendido." Jonathan Blake, que observava a cena atentamente, aproximou-se. Seu tom agora era diferente, misturando respeito e admiração. "Emily, você não nos mostrou apenas como consertar um motor. Você nos lembrou de algo fundamental. Simplicidade e compreensão costumam ser mais poderosas do que qualquer inovação técnica." Os murmúrios na oficina se transformaram em discussões acaloradas. Os engenheiros perceberam que sua arrogância os havia cegado e que poderiam aprender muito com aquela jovem,
Pela primeira vez, Emily não era apenas uma funcionária desvalorizada. Ela havia se tornado um modelo, uma fonte de inspiração. Antes de sair da oficina naquela noite, Emily colocou as mãos no motor e sussurrou: "Todo problema tem uma solução. Basta saber ouvi-la." E naquele momento de silêncio, todos entenderam que tinham acabado de testemunhar uma lição rara, que permaneceria gravada na história da Blake Motors. A prova de que uma mente clara e atenta pode transformar o impossível em realidade. Nos dias seguintes, a oficina da Blake Motors não parecia mais como antes. Emily, agora responsável por pequenas equipes e por alguns projetos piloto, começou a reorganizar o trabalho com seu método: paciência, observação e um profundo conhecimento de cada motor e componente. Os engenheiros inicialmente céticos começaram a notar mudanças imediatas. Motores que antes apresentavam problemas começaram a funcionar mais rápido com menos defeitos. A produtividade da oficina aumentou e, mais importante, o moral da equipe disparou. A zombaria e o ceticismo deram lugar a uma mistura de respeito e admiração. Jonathan Blake, o CEO, observava cada movimento de Emily com crescente curiosidade. Ele nunca tinha visto um funcionário transformar uma oficina inteira simplesmente com sua maneira de pensar e trabalhar. Durante uma reunião, ele falou: "Emily Carter, o que você conquistou vai além de simplesmente consertar um motor. Você restaurou a confiança nesta equipe e mostrou que nenhum desafio é intransponível." Emily permaneceu humilde, respondendo simplesmente: "Eu apenas sigo o que o motor me diz e ajudo meus colegas a ver o que eu vi. Juntos, podemos resolver o que ninguém ousaria enfrentar sozinho." Até os engenheiros mais orgulhosos começaram a admitir que tinham muito a aprender. Michael Stevens, um dos mais céticos, abordou Emily após a reunião: "Eu não imaginava que uma simples intuição pudesse superar anos de experiência, mas você me provou o contrário." "Obrigada." Emily sorriu suavemente. Ela sabia que esse respeito não vinha do medo ou da sorte, mas sim do trabalho duro, da paciência e da confiança em seu próprio julgamento. Nos dias que se seguiram, a história da jovem mecânica que havia consertado o motor impossível se espalhou pela empresa. Os funcionários, inspirados por seu sucesso, começaram a observar com mais atenção, a fazer perguntas e a pensar antes de se precipitarem em soluções complexas. Jonathan Blake, por sua vez, percebeu uma verdade fundamental: talento e intuição não se medem por idade, diplomas ou experiência. Emily havia acabado de transformar não apenas um motor, mas toda uma cultura corporativa. E num canto do estúdio, enquanto todos a olhavam com admiração, Emily murmurou para si mesma: "Este é só o começo. Ainda há muito o que aprender e consertar." Poucas semanas após consertar o motor impossível, Emily Carter rapidamente se tornou uma figura conhecida na Blake Motors. Sua reputação se espalhou para além das paredes da oficina. Engenheiros de outros departamentos e até de empresas rivais vinham observar seu trabalho, curiosos para entender como uma única pessoa havia conseguido o que tantos especialistas não conseguiram. O motor, por sua vez, tornou-se uma espécie de lenda interna. Sua história era contada a cada novo estagiário ou funcionário. "Lembra daquele motor que nenhum engenheiro conseguia consertar? Emily o fez funcionar perfeitamente em poucas horas." Cada história parecia aumentar seu mistério, e até mesmo Jonathan Blake não conseguia mais esconder sua admiração. Um dia, durante uma demonstração para investidores, Emily foi convidada a explicar seu método. Ela se aproximou do motor sob o olhar atento de uma plateia exigente e disse calmamente: "Este motor não é um monstro. Ele segue as regras da mecânica, assim como nós seguimos as regras da vida. O segredo é observar, entender e então agir com precisão e paciência." Os investidores ficaram boquiabertos enquanto o motor ronronava perfeitamente sob seus dedos. Alguns trocaram olhares incrédulos, outros tomaram notas freneticamente. Na oficina, os colegas de Emily, que inicialmente duvidavam de suas habilidades, agora a olhavam com uma mistura de respeito e admiração. Até os engenheiros mais arrogantes foram forçados a reconhecer seu talento excepcional. Jonathan Blake, de pé ao lado dele, sussurrou: "Emily, você acabou de mostrar a todos que uma mente clara e uma observação aguçada às vezes são melhores do que qualquer tecnologia de ponta." Emily sorriu humildemente. Ela sabia que o verdadeiro poder não estava em fazer um motor impossível funcionar, mas em inspirar outros a enxergar soluções onde ninguém mais estava procurando. O motor, agora funcional e confiável, se tornou um símbolo dentro da empresa, um símbolo do que pode ser alcançado quando você ouve, observa e ousa acreditar no impossível. E enquanto Emily estava ao lado de sua criação, ela percebeu uma coisa crucial: consertar aquele motor era apenas o começo.
A verdadeira aventura estava apenas começando, porque agora ela tinha o poder de transformar a oficina, a empresa e talvez até mesmo toda a indústria. Tendo provado seu gênio mecânico e sua capacidade de resolver o impossível, Emily não se limitou a consertar motores. Ela se dedicou a transmitir seu método para toda a oficina, convencida de que a verdadeira mudança vinha da compreensão e da cooperação, não apenas do talento individual. Ela começou realizando pequenas sessões de treinamento com engenheiros e mecânicos. Em vez de se concentrar apenas em teorias complexas, demonstrou como observar máquinas, como ouvir as sutilezas de cada componente e como identificar problemas que ninguém havia visto antes. No início, alguns colegas permaneceram céticos, recusando-se a acreditar que uma abordagem tão simples pudesse superar seus anos de experiência e ferramentas sofisticadas. Mas Emily permaneceu inabalável. Pacientemente, ela demonstrou que seu método funcionava repetidamente, mesmo com os motores mais complexos. Michael Stevens, o engenheiro que já foi o mais crítico, finalmente dá um passo à frente. Emily, eu achava que sabia tudo sobre esses motores, mas você abriu meus olhos. Nunca vi ninguém trabalhar com tanta previsão e precisão. Emily sorriu e respondeu suavemente. Todos nós temos algo a aprender. O importante é estar atento e nunca acreditar que o impossível é realmente impossível. Jonathan Blake observou essa transformação com satisfação. Ele entendeu que o verdadeiro poder de Emily não era apenas técnico, mas humano. Ela estava mudando a cultura da empresa, inspirando respeito, curiosidade e colaboração. Algumas semanas depois, a oficina estava funcionando melhor do que nunca. Os motores estavam sendo consertados mais rapidamente, os erros diminuíam e a equipe trabalhava em uma harmonia que nenhum protocolo rígido jamais conseguirá criar. Emily havia mostrado a todos que paciência, observação e determinação superavam as ferramentas mais avançadas e os métodos mais complexos. Certa noite, enquanto a oficina se esvaziava e a luz do sol poente banhava os motores consertados, Emily murmurou para si mesma: o verdadeiro sucesso não é apenas consertar o que está quebrado, mas inspirar os outros a ver o que eles achavam que era impossível. E no silêncio da oficina, parecia que cada motor, cada ferramenta e cada componente vibrava com uma nova energia, a energia da confiança, intuição e visão de Emily Carter. Poucos meses depois de transformar a oficina da Blake Motors, Emily acreditava ter estabilizado sua posição e conquistado o respeito de todos. Mas o verdadeiro teste ainda estava por vir. Um dia, Jonathan Blake entrou na oficina, com seu rosto normalmente impassível marcado por uma tensão incomum. Emily, disse ele, recebemos um protótipo de motor de uma nova linha experimental. Ninguém conseguiu fazê-lo funcionar ainda. Dizem que é impossível de consertar. Começaram os murmúrios entre os engenheiros. A expressão motor impossível voltou a ser usada, mas desta vez a pressão era ainda maior. Aquele protótipo determinaria o futuro da empresa e sua competitividade no mercado internacional. Emily examinou o motor com sua calma habitual. Ela imediatamente sentiu que, apesar da complexidade do protótipo, ele seguia os mesmos princípios fundamentais de todos os motores que ela havia consertado antes. Ela sorriu levemente, o desafio não a assustou. Durante horas, ela observou, desmontou e analisou cada peça. Desta vez, os engenheiros a auxiliaram ativamente, tendo aprendido a apreciar seu método. Emily explicou cada passo, cada movimento, demonstrando como ouvir os sinais sutis do motor, detectar o menor atrito, entender as vibrações e fazer ajustes precisos. Então chegou o momento decisivo, um pequeno componente central, mais complexo do que qualquer coisa que ela já tivesse visto, parecia se recusar a funcionar corretamente. Os engenheiros balançaram a cabeça, prontos para desistir, mas Emily permaneceu concentrada. Com uma combinação de paciência, lógica e intuição, ela realinhou as peças, ajustou as calibrações e fez um pequeno ajuste quase invisível. O motor começou a vibrar suavemente, depois a ronronar perfeitamente. Todos explodiram em surpresa e admiração. Até Jonathan Blake, que já tinha visto tantos sucessos espetaculares, ficou sem palavras. Emily se virou para ele e disse simplesmente: cada motor tem uma lógica. Mesmo os mais complexos não resistem à observação e à paciência. O CEO, incapaz de conter seu espanto e admiração, acrescentou: Emily, você acabou de provar mais uma vez que a palavra impossível não existe. Naquele momento ficou claro que esta não era apenas uma vitória pessoal para Emily, mas uma revolução para toda a Blake Motors. Seus métodos, sua calma e sua intuição estavam mudando permanentemente a maneira como a empresa abordava a tecnologia e a resolução de problemas. Emily sorriu, humilde mas confiante.
Ela sabia que, independentemente dos desafios que enfrentassem, sempre haveria uma solução para aqueles que ousassem ouvir, observar e perseverar. Após superar o motor protótipo impossível, Emily Carter tornou-se mais do que apenas uma mecânica ou funcionária. Ela se tornou um símbolo de engenhosidade, paciência e coragem em toda a Blake Motors. Sua influência transformou a oficina e toda a empresa. Jonathan Blake convocou uma reunião especial para homenagear sua conquista. Todos os funcionários estavam presentes, ansiosos para ouvir o que o CEO tinha a dizer. Emily permaneceu humildemente na frente, cercada por colegas que a olhavam com admiração e respeito. Emily Carter começou. Jonathan, sua voz ecoando pela sala. Você realizou o que ninguém imaginava ser possível. Você consertou não apenas motores que achávamos impossíveis, mas a própria cultura da nossa empresa. Graças a você, a Blake Motors está mais forte, mais inovadora e mais unida do que nunca. Ele fez uma pausa e continuou. A partir de hoje, você não será apenas responsável pelo departamento de pesquisa e desenvolvimento. Você será nosso diretor técnico e implementaremos um programa de treinamento baseado no seu método, para que cada funcionário aprenda a ouvir, observar e resolver o impossível. Um silêncio respeitoso pairou sobre a sala. Emily sentiu uma onda de emoção dominá-la, mas sorriu calmamente. Sabia que aquele título e aquele reconhecimento não eram apenas para ela, mas para todos aqueles que acreditaram no aprendizado, na paciência e na determinação. Mais tarde, em seu escritório agora amplo e iluminado, Emily observou os motores reparados, cada um deles uma prova de sua abordagem única. Ela murmurou para si mesma: não se trata apenas de consertar motores, trata-se de mostrar aos outros que nenhum problema é realmente impossível. Nos dias que se seguiram, seu programa de treinamento transformou radicalmente a empresa. Engenheiros e mecânicos trabalharam com maior precisão, paciência e cooperação. Os sucessos se multiplicaram, e a Blake Motors conquistou reputação não apenas por suas inovações, mas também por sua cultura de excelência e resiliência. Emily não apenas resolveu o impossível, mas também deixou um legado duradouro, uma visão em que intuição, observação e coragem superaram todos os obstáculos. Seu nome se tornou uma lenda dentro da empresa, e sua história inspirou muitas gerações de mecânicos e engenheiros. E assim, o jovem mecânico subestimado de uma pequena oficina familiar mudou para sempre o destino da Blake Motors e provou que às vezes o maior poder está em uma mente atenciosa e uma mão habilidosa.